Olá, você que nos acompanha aqui na TV Araguaia, diretamente do podcast Florescer. Comigo, Tarsila Aires e a minha colega Adriele Francischini. Hoje temos um assunto super interessante. Estamos aqui com a Viviane Lúcio, ela que é especialista aí nos 4 temperamentos. Ela vai explanar para a gente um pouquinho, né, sobre esses 4 temperamentos, mas antes disso eu gostaria que ela se apresentasse. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, obrigada pelo convite, pela confiança, credibilidade da gente abordar esse assunto. Eu sou Viviane Lúcio, eu sou filha da Marta e do Vitor, nascida em Porto Nacional, sou casada com a Átilas Godinho, sou mãe do Arthur e do Atos. Atualmente, eu estou gestora da qualidade em saúde e uma curiosa especialista em comportamento humano. Então, já fiz algumas especialidades na área e gosto muito do tema. Então, foi um prazer realmente vocês terem me convidado e eu consegui estar aqui hoje com vocês. Amiga, começa contando pra gente como que começou essa sua busca pelos temperamentos, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes que temperamento é autoconhecimento. Sim. E como que você se deu conta dessa questão de temperamentos? Como que você chegou até esse momento? Eu tive uma transição de carreira. Eu trabalhei na Natura por mais de 10 anos. E lá na Natura, eu falo que a gente tem, depois que eu saí, depois que eu passei a estudar, eu consigo dizer e afirmar que nós temos 2 eixos, né? E durante o tempo que eu estive na Natura, eu fiquei muito em um eixo que eu chamo de adaptado. E após a saída da Natura, que veio com a patologia, que veio com afastamento por doença e tal, eu fui fazer uma transição de carreira e entender o que eu gostava de fazer, onde eu me encaixava melhor, enfim. E aí veio o curso. Primeiro eu fui para a área do coach, foi um convite, fui lá, gostei das ferramentas do que o coach oferecia, e aí resolvi me aprofundar como analista de perfil comportamental. E na análise de perfil comportamental, que é muito focada para o organizacional, né, que são os 4 temperamentos, só que aplicado de uma forma para a empresa mesmo, estrategicamente organizacional para as empresas, eu comecei a desvendar o mundo, assim, para mim foi conhecer realmente um mundo que eu falei, caramba, quanta coisa tem aqui. E aí eu comecei uma busca de estudar, e aí comecei a aplicar isso na minha vida, principalmente, porque eu falo que os temperamentos, quando a gente descobre o nosso principal temperamento, ele não pode ser uma justificativa para o que a gente é e para o que a gente faz. E a partir do momento que você descobre ele te traz, eu falo que assim, é um desvendar mesmo, desanuvia. Então você começa a ver muitas possibilidades. Então, estudar os temperamentos, ele veio depois dessa formação de análise de perfil comportamental. Que aí eu comecei a entender, mas de onde veio isso, né? Como boa melancólica, comecei a questionar, mas de onde que o povo tirou essa ideia, né? De trazer e separar os comportamentos e entender cada característica desses comportamentos. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, caramba, nós estamos falando de coisa de 7 mil anos antes de Cristo. Exato. É muito antigo, não é de hoje. Então, assim, acho que um ponto importante até para a gente trazer para as pessoas que estão nos ouvindo é que a gente não está falando de nada muito superficial, a gente está falando de moda. Não é algo que começou ontem. Tem relatos de estudos dos temperamentos de 7 mil anos antes de Cristo. A gente está falando lá de Empédocles, a gente está falando de Hipócrates, o pai da medicina, a gente está falando de 490 antes de Cristo. Então, tem fatos históricos que é importante a gente relembrar. Por quê? Porque nessa época, e aí estudando, por isso que veio essa curiosidade, né, nessa mudança, igual você me perguntou, nessa transição de carreira. E aí eu comecei a aprofundar e comecei a estudar e entender que tinha uma lógica, que era uma teoria, que tem um embasamento que está relacionado a um ser humano, a fisiologia humana. E aí, entendendo isso, quando a gente olha para os dados históricos, quando a gente olha para a história da medicina, para a história da ciência, a gente vê que lá na antiguidade, o que determinava a pessoa estar doente ou não, eram a crença nos deuses, né? Então, quando você olha e fala assim, poxa, eu tô doente ou não tô doente? Então, imagina, né? Não tinha ciência para provar isso. E a partir do momento que existe um desvendar, que começa a ter uma associação do fisiológico com as doenças, com as patologias, é literalmente ali um marco, é uma quebra.
onde traz um mundo novo, é literalmente um florescer, né, para a ciência nesse momento. E a teoria humoral, que é a primeira teoria e uma das mais famosas que embasaram todas as outras, ela traz exatamente isso. Como é que o nosso corpo fisiologicamente se comporta? Então, quais são os principais organismos ali, os principais sistemas dentro do organismo humano que faz uma diferença? Exatamente. E são eles que nos identificam de forma como a gente se comporta. Então, tudo começou daí. Você viu que eu fui lá atrás para poder entender, mas é do melancólico aprofundar para entender. Mas foi nessa ruptura, foi nessa transição de carreira minha que os temperamentos passaram a fazer parte da minha vida no meu dia a dia. Você falou algo tão interessante no começo da sua fala, que eu lembrei quando eu dei aula sobre temperamentos, e uma época as pessoas falavam assim, porque assim, todos nós temos o nosso ponto de melhoria, né? Aquilo que a gente precisa melhorar e aquilo que a gente já é bom, que a gente pode potencializar muito mais, né? Eu acho que quando você conhece os temperamentos, a gente descobre exatamente isso, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que para a minha convivência social, para a minha convivência comigo mesmo, eu preciso me aperfeiçoar naquilo, e aquilo que eu já sou bom, que eu posso muitas vezes ficar muito melhor. E muitas vezes algumas pessoas, elas se escondem dentro do temperamento. Por exemplo, o seu temperamento é melancólico. Eu tenho uma melancólica em casa. E uma coisa que eu trabalho muito com ela é o seguinte, filha, a gente precisa ser sociável, a gente precisa conversar com as pessoas, sabe? Porque o melancólico, ele é mais introspectivo. Muito. E aí, isso eu trabalhei muito, e graças a Deus, a minha filha, ela é uma melancólica adaptada. Então, assim, ela chega num lugar, ela cumprimenta, ela é feliz, assim como você, ela se mostra, né? Ela consegue não se comunicar. Consegue se comunicar. Mas eu já vi muitas pessoas falando assim, não, mas é porque esse é o meu temperamento. E eu falava assim, gente, até o seu temperamento tem que estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente conhecer os temperamentos. Exatamente. O psiquiatra Viktor Frankl, ele aborda muito a educação da vontade. Não sei se vocês já ouviram falar do Viktor Frankl, ele tem um livro chamado A Educação da Vontade, e também A Vontade do Sentido. Viktor Frankl esteve no campo de concentração nazista, né? Vou lembrar o nome. Hã? Vou lembrar o nome. O que ele fala sobre a vontade é exatamente isso. É como que a gente, conhecendo aquilo que a gente tem, como é que você lida com o que você precisa lidar. Sim. Né? Porque se a gente for fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente deseja fazer, só o que é bom pra gente, a gente não vai sair do lugar. E aí, muitas vezes, você escuta falar, porque eu sou isso, porque eu sou assim. Sim, você é assim. E é por você ser assim que a gente precisa olhar e falar, então, o que eu tenho de bom, o que eu tenho para melhorar, e realmente agir em prol daquilo, daquela melhoria. Porque o temperamento, ele não pode ser sua justificativa para não fazer algo, ou para ficar parado. Nada mais é do que uma ferramenta para você poder evoluir, para você poder agir. Se eu for falar para vocês do melancólico, logo no início, quando eu falo desses dois eixos, né, que eu chamo de eixo natural e eixo adaptado, nessa transição de carreira, eu inclusive desenvolvi o reprogramar, que o reprogramar é uma ferramenta de autodesenvolvimento e autopercepção. Ela é focada só nisso, para a pessoa ter resultado. E dentro desses dois eixos, para vocês terem ideia, eu sou uma melancólica, assim, 40% melancólico nas minhas análises de perfil, quase 50%, 42%, 46%, enfim, varia. Quando eu fiz a minha primeira análise de perfil comportamental, eu era colérica. Por quê? Na verdade, eu não era, eu estava colérica. Por quê? Pela necessidade da adaptação para aquela função. Então, para que eu tivesse numa área comercial, numa área de vendas, à frente de uma atividade que era muito mais de fazer, de se comunicar, eu me adaptei. Qual que é o benefício disso? É a capacidade que o ser humano tem de ir lá e melhorar, evoluir em ação, em comunicação, né? Então, o poder de falar, de chegar e ter uma sala reunida com 300 pessoas, com 400 pessoas e conseguir passar a mensagem, essa mensagem ser bem recebida e ter a eficiência do que você precisa ali na comunicação, é um ponto positivo desse adaptado.
Concordam? Sim. Porque eu peguei essa adaptação e falei, vou usar ela, porque eu podia ter feito que, eu não sei falar, eu tenho vergonha, não sei o quê, e não ter ido. Não, eu encarei e fui. Fiquei lá por mais de 10 anos fazendo isso. Qual que é o malefício do adaptado, quando você vive muito tempo nesse adaptado? Do meu ponto de vista, tá, gente? Essa é a minha percepção. É que você acaba se distanciando tanto do seu natural, que é o que vem Você do perde divino, a sua essência. que a sua essência, você adoece. Ela te traz literalmente um adoecimento. E eu falo isso por experiência. Eu tive um adoecimento físico mesmo, de desenvolver uma patologia. Vou explicar onde que veio essa doença. Tem uma doença na coluna hoje, né? Já passei por uma cirurgia, tem uma indicação de mais uma. A pessoa é extremamente organizada. Vai para um ambiente que ela precisa ser comunicadora e executora, à frente de uma equipe com mais de 2.000 pessoas só na área de vendas. Tudo que eu ia fazer, ele tinha que estar organizado. Então, a gente trabalhava em ciclos de 21 dias. Eu tinha 3 ciclos para frente organizado. Eu sabia onde eu estaria dali 60 dias, com agendamento de sala, com tudo pré-agendado. O que acontece com isso? A pessoa que precisa estar fazendo, ela demanda uma energia muito grande organizando. Então, você se sobrecarrega. E nem sempre o corpo aguenta. Né? Onde você traz, esse seria o malefício. O benefício é exatamente isso, você poder evoluir dentro daquilo que você, às vezes, não tem de característica tão aguçada dentro do que você precisa para trabalhar, para o dia a dia, até na criação dos filhos, no casamento, com nos certeza. relacionamentos. Viviane, a gente vai continuar falando sobre isso, mas já depois dos nossos comerciais. Agropilate, uma empresa de excelência em qualidade de frutas, com a produção de bananas e mangas no estado do Tocantins. Expandimos nossa área de plantio para atender a crescente demanda de frutas. A Agropilate preza por compromisso, confiabilidade, transparência, eficiência, foco e ação. Agropilate, fazendo qualidade. Gente, estamos voltando os nossos comerciais para vocês, porque aqui o nosso intervalo, ele continuou no conteúdo, tá? Muito interessante, riquíssimo, e a gente não vai perder mais tempo não, Vivi, fala aí pra gente. A gente estava conversando e até esse momento eu vou pedir para Vivi falar o que são os temperamentos, né, amiga? Mas antes a Vivi queria fazer uma correção de um livro. Sim, qual que era o livro? Porque eu falei da Educação da Vontade. E o livro, Educação Do da Victor. Vontade, isso, do Victor Franklin, é Em Em Busca, Busca do Sentido, Sentido, que eu já li. Eu já li esse livro. Educação da Vontade é de Júlio Spaiol. Júlio Spaiol. É sensacional. Vale muito a leitura também. E vamos falar sobre os temperamentos, né? Nós estávamos aqui no intervalo falando exatamente como é que a gente identifica os temperamentos. E eu estava comentando com as meninas que é pouco tempo, né? Eu já vou adiantando mesmo, porque realmente é um assunto bem extenso, porque a gente consegue... para entender melhor, a gente precisa realmente dedicar um pouco mais de estudo, de falar mais, de trazer mais características, porque, na verdade, os temperamentos são as nossas características. Então, vocês imaginam que a gente tem infinitas características que dá pra gente trazer aqui. E tem uma coisa importante da gente falar dos temperamentos. Tem o livro do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra da atualidade. Amiga, esse que você trouxe, né? Esse livro. Os cadê? 4 temperamentos. Apareceu um na tela aqui agora, que era um outro livro que a gente fala sobre os discípulos, não é, amiga? Sim, os 4 temperamentos numa versão mais pastoral. Pastoral, né? isso. Que também foi escrita por um pastor, que já é um livro mais antigo. Para a gente entender sobre os temperamentos, o Dr. Ítalo traz uma abordagem que ele fala que os temperamentos, eles são minerais. Ele é um mineral, ou seja, ele não vai mudar. Então, se a gente parte desse princípio, se a gente entende o que o temperamento na forma mineral de se falar, na forma do elemento, que é onde eu trouxe no primeiro bloco, a gente estava falando lá da antiguidade, quais são os principais elementos que compõem o universo, que é terra, água, ar e fogo. Então, quando a gente olha para esses 4 elementos,
eles têm uma definição e uma afinidade de explicação dessas características nossas de comportamento, como a gente se comporta. Então, o temperamento é essa energia, que aí cada um vai chamar de como quiser, né? Uma energia vital, Sim. essa energia que realmente nos dá ânimo, nos anima. E essa energia, ela está relacionada com a forma dos principais elementos que a gente tem na natureza. E aí, para entender os temperamentos, é importante a gente entender como é que esses elementos, eles se comportam. E aí tem nessa imagem, que é uma imagem bem interessante da gente ver, até para o pessoal depois que for assistir, vale a gente pesquisar um pouco mais, a gente divide os temperamentos em 2 eixos, um eixo vertical, um eixo horizontal. Quando a gente fala desse eixo horizontal, que é o eixo que corta ali ao meio, esse círculo, a gente tem na parte superior o quente, e a gente tem na parte inferior o frio. Então, a gente percebe o que aqui? Um oposto. A mesma coisa quando você olha o eixo vertical, que você tem do seu lado esquerdo o úmido e do seu lado direito o seco. Que são opostos também. Essas 4 características, elas trazem pra gente 4 quadrantes, 4 composições. Então, os temperamentos, eles são a mistura desses 4 quadrantes. E são a mistura também desses elementos, como esses elementos se comportam. Então, para a gente entender, quando eu falo de quente e seco, a gente está falando de um temperamento que ele tem a expansão do fogo. Certo. Vamos falar dos elementos. Sim. Se eu falo do fogo, quando você pensa em fogo, quando você pensa em calor, o que é o calor em si? Vou dar exemplo de uma panela de pressão. Se você pega e fecha uma panela de pressão com muito calor dentro, e a válvula entope, o que acontece com essa panela? Explode. Explode. Porque o que aconteceu ali dentro? Houve uma expansão de calor que não cabe ali dentro. O calor, o fogo, é isso, ela é expansão, ele é expansivo. Então, ele alastra, né? Ele vai embora, ele queima, ele é muita ação. Quando a gente fala aqui do frio, do que é o contrário do quente, do contrário do fogo, quando a gente fala do frio, quando a gente está falando da frieza, a gente está falando do contraído. O contrário, exatamente o eixo contrário do que é o fogo. Então, quando eu falo do frio, eu estou falando de algo que se contrai. Se eu pegar essa mesma água que eu coloquei ali dentro da panela de pressão e colocar ela, por exemplo, no freezer, o que vai acontecer com ela? Congelar. Ela vai endurecer, ela vai contrair. Então, quando eu olho para os elementos, o fogo é expansão, a água é algo adaptável, porque tanto ela esquenta como ela esfria, mas ela é fluida. Sim. Então, ela circula bem. Quando eu falo de terra, eu estou falando de quê? Quando a gente imagina terra, a gente imagina algo rígido, Sólido. sólido, firme. Firme. A gente não move a terra, né? Literalmente, a gente não tira uma coisa de um lugar, aquele que está ali fixo. Então, a terra, ela tem uma rigidez. Sim. Ela tem um endurecimento. E o ar é isso que a gente não pega. Extremamente fluido. É isso que a gente necessita para viver. É um dos elementos que a gente mais necessita para viver. Por isso que os sanguíneos são a luz do mundo. São a alegria da humanidade. É verdade. Mas eu falo que eu vou falar que a Vivi tocou, eu sou sanguínea. E o sanguíneo, ele é o ar. Então, o ar, ele pode tanto dar vida, mas se o ar for poluído, ele também mata. Sim. Como todo excesso, né? Como todas as vertentes aí, elas vão ter isso. Então, explicando os temperamentos. Os temperamentos, a gente vai ter um temperamento que é aquilo que prevalece Sim. na nossa escolha, na nossa forma de nos comportar. Então, sempre que eu vou fazer uma escolha, o que predomina? É aquela forma que eu me comporto, que é mais predominante de ser alguém expansivo, estourado, sabe? Aquela pessoa que chega falando, é estourada, impaciente, mas que arrasta todo mundo. Então, esse é mais um colérico. Não, eu sou aquela pessoa que penso 10 vezes, que analiso, que tomo uma decisão com muita cautela. Eu sou uma pessoa mais de terra, eu sou mais firme, então eu sou uma pessoa melancólica. Se eu sou aquele mais caladão, aquele mais tranquilo, assim como a água, né? A água parada, a água mais sossegada, aquela água que sempre, podem observar, sempre que a gente está ali exausto, a gente fala, vou tomar um banho, né? A água relaxa, a água traz essa tranquilidade pra gente. Então, é aquela pessoa que é mais
compassiva, aquela pessoa mais tranquila, mais serena até na decisão dela. E o sanguíneo, que sai falando tudo que vai fazer, se expõe, é a luz do mundo mesmo. Sim. Eu falo que o sanguíneo é a felicidade aonde ele chega, porque ele se comunica, ele se expressa, ele fala, o sanguíneo é um ser livre como o ar, então ele não se apega, ele não tem apego mesmo. Então o que é importante a gente entender dos temperamentos? O temperamento, ele é algo mineral, algo que não vai mudar em nós, ele é único, e ele tem uma medida única em cada um. Então, aquele círculo ali não significa que a Adriele falou, eu sou sanguínea, do mesmo jeito que eu falei, eu sou melancólica. Mas vocês lembram lá na minha fala, no primeiro bloco, que eu falei, eu sou ali, quando eu faço uma análise, eu tenho 40%, 46% de melancólico. Sim. Significa que é a minha predominância. Porém, nós somos todos os 4 elementos. Assim como o universo é formado pelos 4 elementos, nós também somos formados pelos 4 elementos. A diferença é que tem algum elemento ali que vai se destacar, que vai ser predominante sobre os outros na nossa decisão, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. E aí, essas imagens... interessante. Porque são formas da gente explicar de forma mais corriqueira para as pessoas, para falar assim, como é que eu melhoro o meu temperamento? Como é que eu trago uma identificação para o temperamento? Porque, vejam só, quando eu olho para o círculo com o quadrante, entre o quente e o seco, naquele quadrante ali, eu tenho várias configurações. Então, eu tenho um quente que é mais úmido, eu tenho um quente que é mais seco, eu tenho um quente que ele tem uma tendência de ser um pouco menos seco, um pouco mais quente. Então, há uma combinação dentro de cada um desses quadrantes. Tem uma abordagem também dentro de outras técnicas, porque hoje a gente não tem os temperamentos. A teoria comportamental, ela traz várias abordagens e vários estudos que não determina apenas um quadrante, mas várias composições desse quadrante. Então, às vezes, você vai ter um colérico que ele é um colérico que pensa mais para falar. Então, ele vai baixando, sabe? Ele não tá lá naquele extremo, ele já tá mais pra cá. Então, ele tem uma medida. Sim. Vocês já viram como é que é feito perfume? Vocês já tem uma noção de como é feita uma essência de perfume? Essência de perfume é uma receita numérica. Exatamente isso, uma receita numérica. Então, nada daquilo ali muda para que seja escalonado e repetido em grande escala. O nosso temperamento é isso. Cada um de nós somos uma receita única. Nós somos um ser irrepetível. Né? Nós somos únicos e irrepetíveis. Então, a nossa medida, ela é única. Por isso que cada um vai ter uma predominância. E, às vezes, a gente confunde. Por quê? Quando você olha para os polos, que você pega, assim, o sanguíneo e o colérico, você fala, será que eu sou sanguínea? Será que eu sou colérica? Porque eu gosto de falar, eu sou expansivo, eu gosto de estar no meio das pessoas. É do temperamento quente. Ele é mais retraído. E a gente sempre fica muito na dúvida também entre o melancólico e o fleumático. Você fala, meu filho é fleumático? Será que meu filho é melancólico? Por quê? Porque são aquelas pessoas mais tranquilas, são aquelas pessoas mais reservadas, não são aquelas pessoas tão extrovertidas. E aí você tem isso, por quê? Por causa dos polos. Sim. Tem uma médica psiquiatra também, a doutora Paula Camposan, que ela tem muita abordagem sobre os 4 temperamentos, e ela fala que dentro das crianças ainda, assim, você não consegue identificar tão fortemente os temperamentos. Você consegue identificar os polos, aqueles que são mais quentes, os que são frios. Aí isso dá pra gente identificar. Por quê? Porque mistura, você ainda tem uma mistura ali, né? Você ainda não sabe até onde vai o sanguíneo, até onde começa o colérico. Mas é importante a gente lembrar que o temperamento, ele é essa mistura dos elementos na gente, como a gente reage fisiologicamente. Sim. Fisiológico mesmo. Então, a forma como a gente busca entender como cada um desses elementos funciona, a gente começa a buscar essas características e trazê-las para a nossa vida. Aí você começa a falar, eu tenho mais isso, eu tenho mais calor, eu tenho mais frieza, eu tenho mais secura, eu tenho mais umidade. E aí a gente começa a ter uma definição mais pré-definida, assim, sabe, mais aguçada. Fica mais fácil de compreender e se identificar. Vivi, no terceiro bloco você vai trazer mais exemplos pra gente, né? Vamos, os comparativos. Vamos trazer aí alguns comparativos. Então segura aí que já voltamos.
Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo! Você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Gente, vocês estão vendo? Não tem interrupção aqui nesse podcast de hoje, tá? Que assunto fantástico, os 4 temperamentos. E agora o mais esperado, né? Vamos exemplificar para tentar diferenciar aí um pouquinho do outro. Vamos lá. Então, a gente falou do que são os 4 temperamentos, né? Então, os temperamentos são a nossa predominância, olhando para os 4 principais elementos que compõem o universo. Olhando também para aquela matriz ali dos polos e dos eixos. Os 4 temperamentos, eles são colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Isso é o que a gente traz quando a gente fala dos temperamentos em si, a nomenclatura. Mas vocês vão ver, inclusive eu tenho, compartilhei com a Adriere já, lá no meu Instagram tem um link que é uma primeira parte de um compilado, eu estou construindo ele já tem bastante tempo, que ele chama as diferentes abordagens dos temperamentos. Então, vocês vão ver que desde a antiguidade eu trouxe, inclusive, outras nomenclaturas. Sim. Porque aí a gente tem o DISC, que ele traz lá outras definições. Enfim, tem muita definição para esses 4 elementos para a forma humana, né? Como a gente distingue aí, o ser humano. Mas o que é importante a gente pensar nesses 4 elementos, tá? Falando deles, né? Acho que dando características fica mais fácil a identificação. Sim. Porque nada mais não tem uma ciência exata, gente. Quando a gente fala de temperamento, essa é a diferença quando a gente fala de qualquer outro dado e assunto relacionado ao ser humano, à fisiologia humana, que é tudo cientista, né? Então, assim, você tem um ar cientificista que explica em base. Quando a gente fala dos temperamentos, não. É muito mais integrativo, é muito mais de olhar o ser humano como ele é, nessa forma natural, nessa forma divina de ser. Sim. Então, a gente tem que ampliar o olhar para a gente poder fazer esse tipo de análise e conseguir se identificar, porque a gente está falando de algo natural. Então, olhando para esses temperamentos, para esses 4, nós vamos usar essa nomenclatura dos 4 temperamentos, tá? Para ficar mais fácil. Mas se vocês escutarem outras nomenclaturas, eu tenho essa listagem lá, desde da antiguidade até os tempos atuais, e várias abordagens também diferentes do DISC, enfim, tem bastante coisa lá, tá? Tá lá, é gratuito, é só baixar, Pois nós vamos colocar aí na tela o arroba dela para... Tem um link lá, isso, eu tô terminando. Então a produção vai colocar isso. Já coloquei o link. Então, e aí vamos entender. Como é que são esses temperamentos para que a gente possa se identificar, tá? Eu trouxe até uma cola aqui para a gente não errar mesmo. Fica à vontade. Como eu falei dos eixos, veja só, o que é o sanguíneo? Dentro daquele eixo, o sanguíneo é um quente e úmido. Então, o sanguíneo ele é elemento ar. Se a gente pensar no ar, o ar ele não tem forma. A gente não pega, a gente não segura esse ar, certo? Então, se você tem pouco ar, você tem uma brisa, que é o que nós estávamos falando dos opostos. Certo. Mas se a gente tem dos extremos, né? Mas se a gente tem muito ar, vira o quê? Uma tempestade. Não é? Vira um furacão. É um negócio que desanda. Um furacão não é tão bom, ele sai atropelando tudo. Então, esse é o extremo. Dá um trabalho. Dá um trabalho danado para organizar. Nós estávamos comentando isso aqui agora há pouco. Então, você pega uma empresa de um sanguíneo, ela é um negócio, ela vai embora. Mas quando você olha para dentro, tá, às vezes, uma desordem. E aí, lá dentro do meu Instagram, eu trouxe algumas informações, assim, para poder ajudar as pessoas a se identificarem. Então, quando eu falo do sanguíneo, se eu tivesse que falar uma única coisa para o sanguíneo, o que seria? Sanguíneo, tenha ordem. Desenvolva a ordem na sua vida.
na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida familiar. Por isso que a gente é tudo assim, Vivi, na agenda. Isso são sanguíneos melhorados. Eu aqui, ó, é tudo anotado, porque senão é bem isso. Por quê? Porque o sanguíneo é muito expansivo. Sim. Ele é envolvente, ele é alegre, ele é comunicativo. Os sanguíneos, no Disque, a gente chama eles de comunicadores. Eles estão à frente exatamente disso, de comunicar, de falar. Ele tem o dom da fala. Por ser extremamente conectado com tudo, ele se perde no meio do caminho. Então, o que é esse se perder? Porque vai fazendo. Vocês querem ver uma tendência hoje, assim, que a gente traz dentro das doenças psiquiátricas, psicológicas, hoje, quando a gente faz esses tratamentos? O sanguíneo é muito diagnosticado com TDAH. Acabou. Aí ela, oi! Ela chegou aqui hoje falando desse TDAH. Ela começou a dar um negócio pra eu decorar, eu falei, amiga, eu não sou dessas que decora. Eu não consigo decorar. Eu vou falar o assunto, mas eu não vou falar decorar. Por quê, gente? Porque o sanguíneo, ele é assim, ele não se prende. E pensem no elemento ar. Você não prende o elemento ar. Não. Você não comprime o elemento ar. Para comprimir, você não tem que botar dentro de um negócio lá totalmente fechado para você conseguir comprimir o ar. Você imagina o ser humano dessa forma. Então, ele é expansivo, ele é alegre, ele é comunicativo, ele vai falar, ele vem apresentar um programa, ele está à frente de um canal no YouTube. Enfim, esse é o sanguíneo. Então, se eu tivesse que dar para o sanguíneo um direcionamento, faça alguma coisa de melhoria dentro do seu temperamento. A ordem. Para ajudar a evitar que é o adaptável. Exatamente. Se melhore nisso. Sim. Tá? O sanguíneo, comunicador sociável, muito interativo, e um ponto a desenvolver é a ordem. Por quê? Exatamente porque ele tem a comunicação muito eficiente, ele faz muitas escolhas, então ele precisa realmente conseguir fazer essa dosagem. Sim. Quando a gente fala lá em cima, no polo quente, a gente tem o quente que não é mais úmido, é o quente seco. Esse é o colérico, que é o elemento fogo. Quando a gente fala do colérico, quem são essas pessoas? Assim como o fogo, ele também é expansivo. Por isso que às vezes a gente dá uma confundida ali com o sanguíneo. Mas o colérico, ele é uma pessoa que, apesar dele se expandir muito, ele não se envolve. É aquela pessoa que vem, faz e vai embora. Ele entregou o trabalho dele, ele fala com todo mundo, ele resolve tudo, e ele vira as costas e vai embora. Ele fez, tá feito. Você fala, nossa, mas que pessoa insensível, né? O cara veio, fez tudo que tem pra fazer e tchau, vai embora, vira as costas e tchau. Então, o que eu trago muito pro colérico? E eu tenho dois serzinhos lá em casa, eu tenho um sanguíneo e eu tenho um colérico. Tá. Aí eu tenho um marido fleumático e uma esposa melancólica, ou seja, nós temos os 4 temperamentos lá em casa, assim, bem definidos. Imaginem você trabalhar, ou você ser um polo frio e trabalhar com os filhos no polo quente, né? É tudo explosivo, é tudo muito expansivo, eles não param, eles falam alto, eles se comunicam de uma forma assim, para fora mesmo, enquanto a gente é mais contido, né? Mais sossegado, mais tranquilão e tal, enfim. Voltando, qual seria a única coisa para o colérico? Exatamente o acolhimento, para que ele consiga ter nele esse fazer, mas conseguir ser uma pessoa mais acolhedora, uma pessoa mais próxima, mais empática. Não ser só o líder que manda, mas o líder que está junto. Então, pode observar, aquele líder que está junto é o líder que consegue desenvolver essa habilidade dele. Adaptar isso. Exatamente. Ótimo, excelente. Tá? Então, o colérico, ele é muito fazedor, ele é dominante. Sim. O colérico é líder, ele sempre vai estar na liderança. Até na arte. Você foi chamado na escola, eu já pergunto, o que o meu fez? Porque eu sei que ele estava no meio ali, no mínimo puxando a turma, entendeu? Então, tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. O motivador foi ele. Então, o ponto a desenvolver no colérico é ter essa paciência, é ter esse acolhimento, ter um pouco mais da frieza, né, da tranquilidade, para que ele possa acolher as pessoas, para que ele possa estar mais junto. E aí, quando a gente passa pro polo dos frios, a gente tem o frio, que é úmido, que é a água, que é o fleumático. Quem são essas pessoas? Se a gente pensar no frio, o oposto do calor, ele vai ser contraído. Só que, dentro desse frio, ele é uma pessoa que ele também consegue ser envolvente. Você tem 2 fleumáticas em casa. Tem um fleumático e uma fleumática. E aí, quando você olha para eles são as melhores crianças para você lidar com elas. Porque eles são tranquilos, eles são pacíficos. Foge de briga. Quer sossego, quer ficar no canto dele. Se deixar, eles passam o dia inteiro quietinho, olhando na TV. Pouco fala.
E essa pessoa, ela precisa disso, ação. Porque senão você acaba deixando o fleumático muito quieto, muito inerte. Que eu acabei de tinha falado isso com você, né? Eu falei, a criança fleumática, ela é a melhor criança que você tem para educar. E é onde mora o perigo, porque às vezes se você não tem uma boa educação, se você não tem, e quando eu falo de educação, de convivência, de estar junto, de ter bons hábitos, até para ela conseguir se expressar, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está contente, se ela está frustrada, qualquer um dos sentimentos dela você não vai ver. Por quê? Porque ela não age. Ela é aquela criança pacífica. Então, quando a gente fala de pontos desenvolvidos do fleumático, ele é planejador, ele é sensato, ele é criativo, ele é ótimo de lidar. Mas quando a gente fala de um ponto desse temperamento para desenvolver, é exatamente isso. Agir, conseguir se comunicar, conseguir interagir, para que ele possa realmente conseguir atingir as coisas que ele quer. Porque senão, às vezes ele vai até sonhar em fazer, mas ele vai ficar ali quietinho na dele. E assim, o que eu vejo uma vantagem no fleumático é o seguinte, o fleumático, ele é muito adaptável. Por exemplo, se for para ficar quieto, ele vai ficar quieto de boa. Se falar assim, não, hoje vai ficar todo mundo em casa, ele se adapta naquele momento de ficar em casa. Mas fala assim, não, nós vamos viajar ou nós vamos sair, ele meio que se envolve também, ele se diverte também. Então, ele não vai com aquele pesar, eu tô indo, mas eu queria tanto ficar em casa. Não, ele vai, mas lá ele se envolve, ele fica feliz também, ele se diverte e tal. E isso eu vejo que é muito adaptável no fleumático. Isso é da umidade. Porque quando a gente fala de umidade, a gente está falando de flexibilidade. Sim. Então, ele consegue se adaptar. Diferente do outro frio, que é seco, que é rígido, que vai, mas vai resmungando, vai de cara ruim, vai reclamando, eu não queria isso. Ou vai e leva um livro. Ou fica só na... Aí você vai pra praia e abre um livro. Eu tenho uma melancólica também. Ela vai e ela leva o livro. Eu levo 3 livros pra praia. O marido, você vai tomar banho? Você não vai entrar no mar? Daqui a pouco. Acaba o dia, eu li o livro inteiro e não entrei no mar. É assim. E aí, quando a gente olha pro outro quadrante, que também tá no polo frio, mas que é o seco, que aí é o melancólico, o que esse temperamento ele traz? Ele traz exatamente a frieza, a contração e a rigidez. Por isso que a gente traz ele para o elemento terra. O que esse temperamento tem? Ele é um temperamento extremamente confiável. A gente costuma dizer que o melancólico, eles são extremamente seguros de si. Então, melancólico, quantas colas eu trouxe? Né? Então, para vir... estuda, se prepara, aprofunda. Gente, eu tô indo pra 3ª faculdade. Exato. Eu ia falar isso aqui agora. Vou fazer mais uma. Na hora que a gente começou o primeiro bloco, falou assim, de onde vem? Rapaz, a Vivi veio com um histórico quase que completo, né? Então, isso realmente é habilidade. E o melancólico, ele não floresce. Como a terra, ele não vai sair. Romper. Ele vai criar raízes. Se você pensar numa árvore, ele não vai ter um tronco enorme, ele não vai ter grandes folhagens, mas ele vai ter grandes raízes. E o que isso traz para o melancólico? Paralisação. Porque quanto mais ele aprofunda, menos ele age. Diferente das folhas que estão lá em cima balançando, o melancólico está aqui quietinho. Então, o que ele precisa? Ele precisa de incentivo. Ele precisa de ação, ele precisa de algo que incentive. Ele precisa ter as sanguíneas para falar, vem, senão não vem. Vamos, senão não vai, né? Então, os pontos desenvolvidos do melancólico é a organização, ser detalhista, ter muita ordem. Em compensação, o ponto dele a se desenvolver é a flexibilidade, por ele ter essa rigidez. Imagina a terra dura, compactada, com tudo muito guardado ali. Então, ele precisa conseguir se adaptar à mudança, ele consegue ter mais positividade. Vocês viram que a gente estava brincando aqui nos bastidores, né? E aí eu falei algumas coisas com ele, sempre assim, né? E tem esse tom que o melancólico ele leva, não é exatamente para o negativo, mas é porque antes dele falar aquilo, ele pensou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí ele analisou todos os pontos que podem dar errado. Então, o melancólico, ele tem essa capacidade de análise, por isso que ele é muito ordenado, por isso que ele é muito controlado nas coisas que ele faz e muito seguro. Por isso que a gente fala, trabalhe com um melancólico, ele vai te trazer confiança. Trabalhe com um sanguíneo, ele vai te trazer resultado. Um sanguíneo, os frios são essas pessoas que vão te trazer essa segurança. Os quentes vão te trazer ação, vão te trazer resultado. Essas são as 2 principais definições que a gente consegue ter, assim, mais definidos para que a gente possa, inclusive, identificar os filhos, o marido, enfim, as relações. Gente, nós chegamos ao fim
Uma pena, né, Vivi? Porque queria tanto conversar mais, mas a gente combinou o seguinte. Quando for ao ar esse programa, a gente vai colocar lá o link para vocês entrarem e a gente vai fazer até algumas caixinhas de perguntas lá na TV, no Instagram da TV Araguaia, e a gente vai deixar para vocês colocarem perguntas sobre o tema para que a Vivi possa vir um outro dia, né, Vivi? E trazer mais desse conteúdo para a gente. Eu falo que os temperamentos é algo que é libertador. Né? Para mim, os temperamentos foi fundamental conhecer os temperamentos dos meus filhos, para aprender a lidar com cada um deles, para enxergar aquilo que eles têm de bom, porque muitas vezes a gente, como mãe, enxerga muitos defeitos, né, de estar ali na convivência, você tem que melhorar isso, você precisa mudar aquilo, mas a gente não consegue pontuar aquilo que são bons, que muitas vezes, para a gente, pode ser um defeito, mas para a pessoa é a essência dela. É a essência, né? sim, É a essência dela. Então, assim, a gente não consegue transformar aquilo que é a essência dela, mas a gente consegue mostrar que ela pode, sim, se adaptar e ser diferente, mas sem tirar da essência. Né? Sem fazer com que ela se transforme, sem querer moldar, né? Fazer que se transforme em outra pessoa que ela não é. Daquilo que ela não é. Muito bom, Vivi. Muito obrigada. Eu tenho uma frase do Francis Bacon que ele diz que conhecimento é poder. E aí, dentro do Reprogramar, eu tenho uma frase que é adaptada disso, que eu falo que autoconhecimento é deter poder sobre si. E quando a gente conhece os temperamentos, quando a gente começa a estudar os temperamentos, identificá-los, a gente começa a ter poder sobre a gente, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre as coisas que a gente vai trilhar realmente na vida, como a gente vai educar os filhos, como a gente vai se comportar, como a gente vai se relacionar com o marido, com a família, a gente passa a entender melhor o pai, a mãe, enfim. Os colaboradores. Tudo. A gente passa a ter uma visão totalmente diferente das pessoas, inclusive da gente mesmo. E eu lembro que a gente estava conversando aqui no intervalo e a Tarsila usou uma frase que está na Bíblia. A Vivi, na hora que ela começou a falar, me tocou muito o versículo que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, não está muito assim na verdade, mas no conhecer. Exato. E foi o que você também trouxe aí nas suas frases. E com isso nós encerramos o podcast de hoje, né, falando aí sobre os 4 temperamentos, com a certeza de que esse assunto ainda vai ser abordado aqui no Florescer. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada também pela oportunidade.